Olá, meus queridos, vamos dar continuidade aqui ao conteúdo sobre a equação polinomial do segundo grau. Na aula de hoje, nós vamos entrar na parte da resolução desses tipos de equações. Então, olha aqui, ó, resolução de equações do segundo grau com uma incógnita. Vamos começar com as equações incompletas. Lembram o que são equações incompletas? São aquelas em que não tenho todos os coeficientes. Ou B é igual a zero, ou C é igual a zero. Resolvemos essas equações incompletas quando eu expliquei para vocês fatoração. Eu falei sobre fatoração e em fatoração eu expliquei como se resolve equações do segundo grau. Eu vou aqui dar uma revisada do assunto sobre fatoração e resolvendo esse tipo aqui de equação. Então, olha aqui, ó. Resolvendo equações que estejam na forma ax² mais bx igual a zero. Ou seja, equações em que o c é igual a zero. Então, eu tenho a letra A. 3x² mais 15x igual a zero. Como é que eu resolvo essa equação? Nesse caso aqui, você vai observar que eu tenho um binômio e nesse binômio eu tenho termos em comum. Nesses termos em comum, eu vou fazer o quê? Colocar em evidência. O que eu tenho em comum aqui? Eu tenho o 3 e eu tenho o x. Então, eu vou colocar o 3x em evidência. Aí, 3x² dividido por 3x é x. Mais 15x dividido por 3x é 5. Isso aqui igual a zero. Então, nesse caso aqui, quando eu tiver a equação dessa forma, qual é o passo que você vai fazer? Você vai ver que vai ter termos em comum. Sempre vai ter termo em comum, nem que seja só a incógnita. Então, olha aqui, ó. 3x vezes x mais 5 igual a 5. Eu tenho o quê? Que um produto igual a zero. Ou seja, um dos termos é igual a zero. Então, 3x é igual a zero ou x mais 5 é igual a zero. Aí eu resolvo cada uma dessas equações. Com 3x igual a zero, implica o quê? Que o x é quanto? Igual a zero. Com o x mais 5 igual a zero, vai implicar o quê? Que x vai ser o quê? Igual a menos 5. Esse 5 está positivo, vai negativo. Então, eu vou ter o quê? Duas raízes. A primeira raiz igual a zero ou igual a menos 5. A segunda igual a menos 5. Na letra B eu tenho menos 2x² menos 10x igual a zero. O que eu tenho em comum aqui? Eu tenho 2, porque 2 dá para dividir, é divisível por 10, né? E eu tenho o x. Então, eu vou colocar o que em evidência? O 2x. Só que eu coloquei menos 2x porque nos dois termos é negativo. Então, vai ficar o quê? Menos 2x. 2x², menos 2x², dividido por menos 2x, é x. Menos 10x, dividido por menos 2x, é 5, igual a zero. Aí eu faço o mesmo passo lá da outra. Eu tenho um produto igual a zero. Então, um dos termos é igual a zero. Menos 2x igual a zero, ou x mais 5 é igual a zero. Menos 2x igual a zero, eu tenho o quê? Que o x vai ser igual a zero. X mais 5 igual a zero, esse 5 está positivo, vai negativo. Então, vai ficar x igual a menos 5. Então, eu vou ter as raízes x1 igual a zero ou x2 igual a menos 5. Na letra C, você tem que, primeiramente, pegar essa equação e transformar em uma equação reduzida, na forma reduzida. Passar esse 5x para o primeiro membro. Então, vai ficar 6x² menos 5x igual a zero. Agora, eu tenho o quê? Eu tenho o coeficiente A, tenho o coeficiente B e o C é igual a zero. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o quê? Colocar o termo em evidência. Nos coeficientes, eu não tenho nada em comum, mas o x eu tenho. Então, vai ser o x que você vai colocar em evidência. 6x² dividido por x,
6x. Menos, né? 5x dividido por x é 5, igual a 0. Produto igual a 0, ou um ou outro é igual a 0. Ou x é igual a 0, ou 6x menos 5 é igual a 0. X igual a 0 já está feito, né? Então, 6x menos 5 igual a 0. Vai ficar, esse 5 está negativo, vai positivo. Fica 6x igual a 5. Então, x vai ser o quê? Igual a 5 sobre 6. Esse 6 está multiplicando, passa dividindo. As raízes, então, eu vou ter que x1 vai ser igual a 0, ou x2 vai ser 5 sobre 6. O outro caso, resolvendo as equações da forma ax² mais c igual a 0. Nesse caso aqui é quando b é igual a 0. Eu tenho uma equação incompleta e você vê que o b é igual a 0, você vai resolver a equação dessa forma aqui. Na letra A eu tenho x² menos 64 igual a 0. Então, vai ser o quê? Primeiro passo é o quê? Nesse caso, é você passar o número para o segundo membro. Então, vai ficar x² igual a 64, certo? Então, quando você vê uma equação desse tipo, primeiro passo, você passa para o segundo membro, o número. Então, vai ficar x² igual a 64. X, então, vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64. Não está ao quadrado? Esse quadrado passa para o segundo membro como raiz quadrada. Só que é mais ou menos, porque quando se trata de quadrado, né, ou positivo ou negativo dá o mesmo resultado. Então, vai ser x igual a mais ou menos raiz quadrada de 64. E qual é a raiz quadrada de 64? É 8. Então, vai ser x igual a mais ou menos 8. Então, as duas raízes vão ser o quê? x1 vai ser igual a menos 8, ou x2 vai ser igual a 8. Uma é positiva, a outra vai ser negativa. Mesmo caso aqui na letra B. x² menos 7 igual a 0. O número você passa para o segundo membro. Vai ficar o quê? x² igual a 7. Esse quadrado aqui você passa para o segundo membro. Tá como quadrado, vai como raiz quadrada. Vai ficar o quê? X igual a mais ou menos a raiz quadrada de 7. Só que eu não tenho raiz exata de 7. Então, você vai ser o quê? As raízes. x1 vai ser menos raiz quadrada de 7, ou x2, a raiz quadrada de 7. Nesse caso aqui, como eu não tenho raiz, você não precisa calcular, já pode separar logo as raízes. Na letra C, eu tenho 3x² mais 7 igual a 0. Nessa letra C, eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes. Todas as outras alternativas, vocês observem que aqui é menos, né? Menos. Na letra C aqui é mais. Quando você observa e vê que é mais, você já diz logo que não existe raiz real. Por quê? Vou mostrar. Você vai fazer o mesmo passo. Pega o número, passa para o segundo membro. Tá positivo, vai negativo. Aí, esse 3 eu também passo para o segundo membro. Fica x² igual a menos 7 sobre 3. Aí, esse quadrado vai para o segundo membro como raiz quadrada. Então, vai ficar x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 7 sobre 3. Existe raiz quadrada de um número negativo? Para os números reais, não. Então, por isso que nesse caso não existe raiz real. Então, minha gente, para facilitar o trabalho de vocês, quando eu tiver equações desse tipo e o número for positivo, aqui for mais, você já pode escrever logo direto, não existe raiz real. Vamos aqui para a letra D. Esse 16 você passa para o segundo membro, tá? Negativo, ele vai positivo. O 9 também você passa para o segundo membro, tá? Multiplicando,
vai dividindo. Fica x ao quadrado igual a 16 sobre 9. Então, vai ficar x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 9. Qual é a raiz quadrada de 16 sobre 9? X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, 4, de 9, 3. Mais ou menos 4 sobre 3. Aí, as raízes vão ser o quê? x1 vai ser o positivo, x2 vai ser o negativo, ou vice-versa. Então, x1 vai ser menos 4 sobre 3, ou x2 vai ser 4 sobre 3. Resolvendo equações da forma ax ao quadrado igual a zero. Aqui é quando o b e o c são iguais a zero. Essa é a mais simples que tem. Eu tenho 3x ao quadrado igual a zero. Como é que você vai resolver? Você vai pegar e vai logo colocar que x1 é igual a x2, que é igual a zero. Então, nesse caso aqui, quando eu tiver equações desse tipo, eu tenho que as duas raízes elas são iguais a zero. Letra B do mesmo jeito, ó. Eu tenho aqui, ó, equações, uma equação em que o B é igual a zero e o C é igual a zero. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Que x1 e x2 é igual a zero. Agora, vamos para as equações completas. Equações completas existem 3 formas de você resolver. A primeira aqui, vamos pela resolução por fatoração. Quando é que você vai resolver por fatoração? Só dá para resolver por fatoração quando o primeiro termo e o terceiro termo são quadrados perfeitos, certo? Só dá para resolver por fatoração quando você vê desse jeito. Primeiro termo e segundo termo são quadrados perfeitos, ou seja, existe raiz quadrada exata para eles. Aí você vai fazer como? Você vai resolver calcular a raiz quadrada do primeiro e calcular a raiz quadrada do terceiro. X ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado é x e a raiz quadrada de 49 é 7. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai colocar a resolução dele entre parênteses, x e 7. E o sinal entre eles vai ser o segundo sinal, que aqui no caso é menos. Então, vai ficar x menos 7, e isso aqui vai ter que ser ao quadrado, igual a zero. Do mesmo jeito que eu expliquei lá no conteúdo de fatoração. Então, x menos 7 ao quadrado igual a zero. Isso implica o quê? Que x menos 7 vezes x menos 7, aqui não é x menos 7 ao quadrado, é o mesmo que eu escrever x menos 7 vezes x menos 7, igual a zero. Então, ó, x menos 7 vai ser igual a zero. Isso implica o quê? Que x é igual a 7. Nesse caso aqui, eu vou ter duas raízes iguais a 7. Então, x1 é igual a x2, que é igual a 7. Por quê? Porque aqui, ó, é x menos 7 e esse outro aqui é igual. Você vai resolver, você vai encontrar também o x igual a 7. Então, não precisa resolver duas vezes. Na letra B, eu também tenho que o primeiro termo é um quadrado perfeito e o terceiro termo é um quadrado perfeito. Então, você vai resolver as raízes quadradas deles. Raiz quadrada de 4x ao quadrado é igual a 2x. Raiz quadrada de 81 é igual a 9. Aí, você vai pegar 2x e 9. Qual é o sinal entre eles? O mais. Então, vai ficar 2x mais 9 ao quadrado igual a 0. Aí, você vai separar eles. 2x mais 9 vezes 2x mais 9 é igual a 0. Pega apenas um. É a mesma coisa, né? 2x mais 9 é igual a 0. Resolve essa equação. 2x é igual a... Esse 9 está positivo, vai negativo. X vai ser igual... Esse 2 aqui está multiplicando, passa dividindo. Menos 9 sobre 2. Então, eu vou ter o quê? Duas raízes iguais. x1 é igual a x2, que é igual a menos 9 sobre 2. A outra forma de você resolver é resolução completando os quadrados, completando quadrados. Então, olha aqui, ó, nesse caso eu tenho um trinômio, mas ele não é quadrado perfeito.
Porque, ó, o primeiro termo e o terceiro termo, ó, ambos, aqui é quadrado perfeito, mas o terceiro termo não é. Então, nesse caso aqui, já não dá para resolver por fatoração. Então, você vai ter que encontrar uma outra maneira de você resolver. E uma das maneiras que você pode resolver é completando quadrados. Como é que você vai fazer? Qual é o primeiro passo? Você vai resolver a equação de segundo grau do tipo completa, fazendo assim. Você vai primeiro pegar o termo independente e passar para o segundo membro. Então, vai ficar x ao quadrado menos 12x, ele está negativo, vai positivo. Aí, você vai fazer o quê? Aqui vai ser uma multiplicação, lembra de produtos notáveis? Do quadrado da soma, quadrado da diferença, que lá eu tenho quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do terceiro, ou do segundo, desculpa. E o quadrado da diferença, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pois é. Ali no segundo termozinho eu tenho duas vezes, não é? Então, você vai fazer o quê? Duas vezes quanto para poder dar 12x? Duas vezes quanto para poder dar 12x? É 2 vezes 6x. Então, você vai escrever duas vezes, sempre, minha gente, vocês vão fazer isso. Passar o C para o segundo membro, e aqui você vai transformar em uma multiplicação. Sempre vai usar o 2. Duas vezes, aí você vê o que falta para completar. Então, no caso aqui, é 2 vezes 6x, que dá 12x. Aí, pronto. Agora, nós vamos ter o quê? Eu tenho um x ao quadrado, e desse x ao quadrado, eu vou tirar 2, 6x. Duas áreas igual a 6x. Então, eu vou ter um quadrado de área x ao quadrado, e desse quadrado de área x ao quadrado, eu vou tirar 2 de área 6x. Então, vai ficar o quê? Eu tenho esse quadrado, e nesse quadrado, vou escrever aqui, e nesse quadrado, a área é x ao quadrado. Significa o quê? Que eu tenho que um lado é x, os lados desse quadrado é igual a x, né? Os lados desse quadrado. Aí, o que eu vou fazer desse quadrado? Eu vou tirar esses quadrados que tem área 6x, ou seja, para se a área ser 6x, eu vou dizer que aqui é 6, aqui eu vou chamar de 6, opa. Aqui eu vou chamar de 6, e aqui eu vou chamar de... E aqui também é 6, né? Aqui também é 6, eu vou chamar aqui de 6. Só que eu vou estar tirando... Eita. Certo? Aí você observa, aqui tudo é x. Aqui tudo é x. E aqui é 6. Então, quanto é que vai ser só esse pedaço aqui? Quanto é que vai ser só esse pedaço? Esse pedaço aqui, então, vai ser x menos 6, certo? Mesmo caso aqui, ó. Isso tudo é x. Só que aqui é 6. Então, quanto é que vai ser esse pedaço? X menos 6. Aí, esse novo quadrado, a área vai ser de quanto? Vou apagar aqui para facilitar. Facilitar para a visualização de vocês. Esse quadrado aqui, então, vai ser x menos 6 ao quadrado, não é? X menos 6 ao quadrado. Só que, minha gente, ficou faltando esse quadrado aqui, ó. Observa esse espaço em branco. Observa esse espaço em branco. Esse que está faltando aqui é exatamente o que está faltando aqui. Então, vai ser o quê? Eu vou ter aqui esse quadrado.
esse lado aqui é 6 e aqui é 6. Eu tenho um quadrado de lado 6. Então, quanto é que vai ser a área? 6 ao quadrado. A área é 6 ao quadrado. Então, o que que está faltando? Está faltando a área de 6 ao quadrado. Voltando, o que foi que eu fiz? Eu peguei e escrevi um quadrado de área x ao quadrado, certo? E aí, nesse quadrado, eu tenho que tirar 2 de área 6x. Então, olha aqui, ó, do quadrado maior, que estava aqui, o quadrado maior, eu peguei e coloquei, ó, 2 com a área 6x. Aqui a área é 6x. E essa aqui também a área é 6x. Só que eu fiquei, ó, com um quadrado menor. Aqui tudo era x e esse pedaço aqui é 6, então aqui vai ficar x menos 6. Isso aqui, ó, que era x, eu tirei 6, aqui vai ficar o quê? X menos 6, certo? Quando você vai observar, fica faltando esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui você vai completar com um quadrado, com uma área. Aí você vai ver qual é a área. Como aqui é 6 e aqui é 6, então a área vai ser o quê? 6 ao quadrado. E aí você vai completar. Aqui você vai completar com 6 ao quadrado. E aqui você vai completar também com 6 ao quadrado. Porque até o que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Então, vai ficar x ao quadrado menos 12x. Eu coloquei o do menos 12x. Mais 6 ao quadrado. Igual a 13 mais 6 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado menos 12x. 6 ao quadrado é 36. Igual 36 mais 6 ao quadrado, que é 36. Então, x menos 6, ó, aí vamos lá, deixa eu voltar. X ao quadrado menos 12x mais 36. Observe que agora eu vou ter um trinômio quadrado perfeito. Eu tenho raiz quadrada de x ao quadrado, raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 36 é 6. Aí aqui eu tenho menos. Então, vai ficar x menos 6 ao quadrado, igual 13 mais 36, que é 49. Então, vai ficar x menos 6 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 49. Resolve a raiz quadrada de 49, que é 7. Então, x menos 6 é igual a mais ou menos 7. Gente, aí você vai fazer o quê? Você vai pegar e separar as raízes. Eu tenho que x1 vai ser o quê? Você vai pegar o positivo, 7 positivo. Aí, esse 6 tá negativo, ele vai positivo. Então, x1 vai ser igual a 13. Aí, o x2, você agora vai pegar o 7 negativo, menos 7. Aí, do mesmo jeito, o 6 está negativo, passa positivo. Então, x2 vai ser igual a menos 1. Olha aqui a letra B. Vou ter letra A mais a letra B. X ao quadrado mais 10x mais 24 igual a zero. Mesmo jeito, aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Então, você vai fazer o passo. Pega o 24, passa para o segundo membro, tá? Positivo vai negativo. Aí, você vai pegar e vai colocar um 2 vezes, vai fatorar esse 10, certo? Fatora esse 10. Quando eu fatoro 10, fica o quê? 2 vezes 5x. É 2 vezes o número que está faltando para ficar 10x. É 5x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma área de x ao quadrado, um quadrado que vale x ao quadrado. Então, aqui a área desse quadrado é x ao quadrado, certo? E desse x ao quadrado, eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar dois quadrados de área 5x. Então, eu vou estar acrescentando um aqui, ó, e outro aqui. Aqui, nesse caso, a área é 5x, certo? A área é 5x. Para que a área seja 5x, aqui eu tenho x, não é? Aqui eu tenho x. E aqui eu vou ter o quê? 5. E aqui eu tenho x, porque aqui também é x, né? Aqui eu tenho x, que esse lado aqui é x, e aqui vai ser
5. Aí você vai completar esse quadrado. Completa o quadrado, a área vai ser de quanto? 5 ao quadrado, não é? 5 ao quadrado. E a área desse quadrado aqui vai ser de quanto? A área desse quadrado aqui, no caso aqui do quadrado que eu formei, vai ser de quanto, hein? Esse quadrado aqui que eu formei vai ser x mais 5 ao quadrado. Esse novo quadrado aqui, ó, que eu formei. Vai ser x mais 5 ao quadrado. Então, aqui, ó, você vai pegar e vai acrescentar. Eu não acrescentei o 5 ao quadrado, acrescenta aqui, ó, 5 ao quadrado. Você tem que acrescentar nos dois membros. Vai ficar o quê? X ao quadrado mais 10x, 5 ao quadrado é igual a 25. Menos 24, 5 ao quadrado, 25. Aqui eu vou ter um trinômio quadrado perfeito. Esse trinômio quadrado perfeito, quando você resolve, fica o quê? Primeiro, calculei aqui, né? Menos 24 mais 25, que é igual a 1. Aí, esse trinômio quadrado perfeito, quando você resolve, fica x mais 5 ao quadrado igual a 1. Então, você vai resolver a raiz quadrada. X mais 5 vai ser o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de 1. E qual é a raiz quadrada de 1? Raiz quadrada de 1 é 1. Então, x mais 5 é igual a mais ou menos 1. Isso quer dizer o quê? Que a primeira raiz vai ser o quê? Você pega o 1 positivo. Esse 5 está positivo, vai negativo. Então, x1 vai ser igual a x menos 4. x1 vai ser igual a menos 4. E o x2, pega um negativo, esse 1 tá, esse 5 tá positivo, ele vai negativo. Então, x2 vai ser igual a menos 1, menos 5 igual a menos 6. Bom, gente, aqui é um pouquinho mais complicado, eu explicando para vocês a parte de resolução de equação de segundo grau de forma geométrica, certo? Nas próximas aulas eu explico uma outra forma de você resolver esse tipo de equação de segundo grau. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo. Tenham todos uma boa tarde.